E aí, você aí do outro lado da tela que é amante de desenhos animados, alguma vez na sua vida você parou para pensar, para tentar entender como que uma animação é feita? Pode ficar tranquilo que aqui no Jornada Animada a gente vai ter uma série especial para falar de todas as etapas e de como é possível e como que os estúdios realizam as suas animações. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite! Eu sou Ana Beatriz Bassan e sejam muito bem-vindos a essa série super especial aqui do canal Jornada Animada. Às vezes, quando a gente está simplesmente apreciando uma animação, nem passa pela nossa cabeça todo o trabalho que uma equipe muito provavelmente imensa teve que passar para a gente estar assistindo aquele resultado, seja no seu streaming, na sua televisão ou no cinema. Mas acreditem, desde uma animação de curta, longa ou até mesmo um seriado de animação, não é nada fácil fazer essa arte maravilhosa. Inclusive, a gente não pode ter tanta ideia, mas um estúdio pode chegar a fazer uma animação desde uma equipe menorzinha, se for um estúdio menor, não muito conhecido, com 20, 30 pessoas, ou até mesmo os maiores estúdios fazerem uma animação com até 200, 300 pessoas. É possível. E também vale muito a pena destacar que no mercado a gente tem o que chamamos de generalistas, que são as pessoas desse mercado de animação que conseguem entender e realizar todas as etapas de uma animação que ela precisa. Inclusive, a gente tem sim uma brasileira maravilhosa, a Rosana Urbis, que conseguiu, o seu prêmio de melhor curta animado, que é o Guida, que eu inclusive já citei ele aqui para falar sobre o nosso vídeo de animações brasileiras, em que ela conquistou esse prêmio no N, que é praticamente o Oscar das animações. Mas muito bem, Ana Beatriz, mas conta pra gente agora o que é preciso para realizar uma animação. Bem, para essa série eu decidi dividir esse conteúdo em 3 vídeos primeiramente. Talvez isso mude com o tempo, vai saber. Mas, por enquanto, a gente vai ter 3 estágios para conversar aqui com vocês, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. E neste vídeo a gente vai falar especificamente, é claro, da pré-produção, que é quando a gente consegue desenvolver todo um conceito e tentar vender para um estúdio a história que a gente pretende contar e como que ela vai ser desenvolvida até o estúdio achar que ela já está pronta para começar a produção, que seria começar a animar, modelar personagens e cenário e por aí vai. E a base de tudo, seja para uma animação ou para qualquer produto audiovisual, é uma boa história. Ou seja, antes de tudo, a gente precisa ter uma boa ideia. E a partir daí, o roteirista, ou até mesmo como a Disney e outros estúdios de animação preferem chamar de storytellers, que são os contadores de história, eles precisam passar por algumas 6 etapas, mais ou menos, para conseguir passar por essa pré-produção com a sua animação completamente confirmada de que o estúdio vai preparar aquele filme ou curta ou série para você. A primeira etapa, como eu já disse, é ter uma boa ideia. E a partir dessa ideia, a gente precisa estruturar essa nossa ideia. Então, a gente cria alguns elementos que se chamam storyline, sinopse e argumento. Na storyline, a gente vai praticamente criar uma frase que resuma muito bem qual é o sentido, qual é a verdadeira magia, o porquê que aquela história existe, qual que é o seu objetivo e transformar essa frase em algo mágico que faça essa história parecer interessante logo numa única frase. Parece difícil, mas é algo que nós, roteiristas, a gente sempre precisa estar muito atento, principalmente quando a gente quer vender a nossa história para alguém. Por exemplo, se a gente pegar Toy Story, com certeza chegaram para o estúdio e falaram: olha, e se a gente pudesse contar uma história em que os brinquedos que a gente sempre teve na infância, eles têm vida assim como a gente, mas eles escondem essa vida das crianças, eles possuem uma vida secreta? Como seria isso? E é claro que aí então surgiu o maravilhoso Toy Story que a gente conhece até hoje.
e sim o storyline é muito, muito importante para mostrar o quanto que a sua história tem potencial. E a partir daí, o roteirista ou storyteller, ele vai desenvolver a sua sinopse e o seu argumento. Às vezes as pessoas chegam a confundir um pouco entre uma e outra, ou até acham que seja a mesma coisa, mas eles têm algumas diferenças assim. A sinopse, ela é para fazer realmente um apanhado, um resumão, para vender mesmo o seu peixe e mostrar qual que vai ser o início, meio e fim da sua história, quem são os personagens, o que vai acontecer na trama principal, o que deve ser desenvolvido no seu roteiro. E aí a gente pula para o argumento, que assim como a sinopse, ela precisa botar tudo que você pretende pôr na sua história, mas ela é muito mais detalhada. A sinopse a gente chega a fazer alguns parágrafos, até mesmo uma página, mas no argumento a gente consegue fazer até 5, 10 páginas, porque a gente quer realmente pôr tudo que será necessário em seu roteiro. Não é o roteiro em si, mas num argumento, o roteirista ele acaba botando todos os arcos, tudo que ele pretende desenvolver, quais são os cenários que ele já tem na sua mente, o que ele já tem desenvolvido, se tiver diálogo também que seja interessante para demonstrar algum arco do personagem, ou a personalidade do seu protagonista ou do seu antagonista, pode pôr também, mas o argumento ele é fundamental para isso, para realmente a produtora ou o estúdio conseguir analisar muito bem qual é a estrutura da sua história, se ela está muito bem desenvolvida e qual será o orçamento. O argumento é muito bom para isso também, porque eles já vão saber de todos os recursos que eles vão precisar desenvolver ou então de gastar para fazer uma locação, ou no caso de uma animação, de que tipo de tecnologia eles vão precisar desenvolver. Afinal de contas, se a gente pegar, por exemplo, uma animação como Enrolados ou Frozen, né? Com certeza eles tiveram que fazer todo um debate, todo um argumento para demonstrar a importância de, no caso dos Enrolados, né, de ter uma tecnologia nova de 3D para ter toda uma animação do cabelo da Rapunzel, porque é um elemento muito importante, é quase um personagem à parte da Rapunzel. E também em Frozen, que eles tiveram que desenvolver toda uma nova tecnologia para fazer os poderes da Elsa ficarem lindos do jeito que a gente assiste na sua franquia. Ao passar dessa segunda etapa com o estúdio aprovando a ideia do roteirista ou do storyteller, ele então vai ter que começar a terceira etapa, que é escrever o roteiro de fato. E o roteiro, a gente tem as características de mostrar todas as ações que os seus personagens precisam fazer, exatamente todas as ações. Se é necessário que ele pegue um livro em uma prateleira para depois jogar na cara de um outro personagem, é necessário que tudo isso esteja anotado no roteiro. Não só as falas, como descrição também de cenário e até mesmo de figurino, se for preciso. E quando a gente fala de animação, é necessário muito detalhe nesse momento do roteiro, porque ao contrário de um filme, de um live action, por exemplo, às vezes durante a gravação os atores acabam improvisando e acrescentando coisas a mais nas ações dos personagens. Isso é incrível. Mas em uma animação a gente não tem atores, né, para gravar alguma coisa ao vivo, né, de última hora. A gente tem que estar tudo programado e os animadores têm que saber exatamente o que eles devem fazer. Então, no roteiro de uma animação, a gente está sempre muito mais atento aos detalhes, porque sim, cada frame é muito importante e custa muito dinheiro. E para vocês terem uma ideia, essa etapa do roteiro pode levar muito tempo, ainda mais em estúdios mega exigentes e perfeccionistas como a Disney, a Pixar, a DreamWorks, a Sony, enfim, todo mundo. Porque todo mundo quer garantir uma boa história. Não basta você ter animadores e profissionais de animação excelentes. Se a sua história for fraca, essa animação não vai render e o público vai esquecer dela muito facilmente. Então, a história é fundamental para qualquer produto audiovisual. E para vocês terem uma ideia, também não é um documento muito curto. Se vocês acharam que um argumento com 5, 10 páginas já fosse muita coisa, para escrever um roteiro a gente pensa em minutagem. E cada página de um roteiro é equivalente a 1 minuto da sua história. Então, se a gente tem uma animação que pretende ter 1h30 de filme, por exemplo, a gente precisa escrever em torno de 90 páginas de roteiro.
E lembrando também que é muito difícil a gente acabar escrevendo um roteiro perfeito, maravilhoso, incrível, numa primeira vez. Geralmente, os roteiristas, ainda mais de estúdios muito grandes, qualquer um em geral, acaba reescrevendo seus roteiros várias e várias vezes. E ainda mais quando é estúdio grande, né? A gente tem uma equipe de roteiristas para ajudar nesse processo. Então, às vezes, a gente acaba fazendo cerca de 30, 40, quantos tratamentos forem precisos naquele roteiro até que o estúdio acha que ele realmente está perfeito e pronto para prosseguir na sua produção. Passando dessa etapa do roteiro, agora o estúdio ele precisa focar no trabalho dos artistas conceituais ou concept artists, que é quando a gente tem os artistas que vão desenvolver todo o design não só dos personagens, como também dos cenários. E isso também pode levar um bocado de tempo, porque é um processo que demanda muito estudo, como por exemplo, saber qual região a sua animação vai ser feita, né? Estudar até mesmo a época em que a sua animação pretende se passar, né, durante a história. Então, realmente é uma etapa que demora, porque, né, todo estúdio quer a sua perfeição. Passando essa etapa de todo o conceito visual, artístico dessa animação, do design dos personagens, dos cenários, das paletas de cores que também serão desenvolvidas para essa animação, a gente vai partir para a etapa do storyboard. E o storyboard nada mais é do que várias artes que vão compor todas as cenas para demonstrar todos os ângulos de câmera que estão sendo planejados e pensados para aquela animação, e principalmente para os desenvolvedores da animação, para tentar entender como está o time do roteiro, se a história está muito boa, se precisa cortar alguma cena, se precisa melhorar outra, se realmente está com tempo também de animação interessante, ou se está longo demais ou curto demais. É realmente um grande teste para saber como está o andamento da sua história. E nesse storyboard, principalmente, é essencial já termos as vozes dos personagens gravados quando tem uma animação com diálogos, no caso. E sim, para surpresa de muitas pessoas, ao contrário do que a gente pensa de dublagem, né? Quando a gente está fazendo uma animação, a primeira coisa que é feita antes da animação são as vozes dos personagens. Tudo é gravado antecipadamente da animação acontecer, que assim os animadores terão as vozes de base para poderem ver como serão feitas as expressões e o tempo que o seu personagem em 3D ou em 2D ou em stop motion terá que falar cada frase e palavra. Com o storyboard já aprovado, o estúdio passa para a sexta e última etapa da pré-produção, que é o estudo de movimentos, onde se inicia uma pesquisa extensa para tentar entender qual será os mecanismos que eles precisam criar novos, né, novas tecnologias, como eu falei, de enrolados e Frozen, por exemplo, e até mesmo para ver o potencial de cada personagem, quais são os movimentos que eles precisam fazer durante a trama, e até mesmo estudos de expressões de personagens, e a partir daí criar novos frames e novos storyboards que tenham animações mais fluidas desses personagens para ver se realmente o timing está bom, principalmente na questão de movimento, se tem algo que precisa melhorar um pouquinho, se aquele pulo do personagem precisa ser mais rápido ou não, ou mais exagerado ou não. E aí eles conseguem criar a primeira etapa da produção de uma animação, que se chama animatic. Mas aí já é um assunto para o próximo vídeo dessa série. E essas foram as 6 etapas essenciais que eu destaquei aqui sobre como é realizada uma animação na sua etapa de pré-produção. Me diz aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês estão interessados em conseguir entender um pouco mais de como a animação que você tanto ama, ela é feita, como que ela é construída do zero. E também, se gostaram do vídeo até aqui, já deixem o seu like, compartilhe com seus amigos que também adoram entender um pouco desse universo das animações. E se você é novo no canal e caiu aqui de paraquedas, mas ama desenhos animados, então você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal Jornada Animada, esse botão vermelho escrito inscreva-se aqui embaixo, e também ative o sininho para você receber notificações de todo vídeo que chega aqui no canal.
E por hoje é só. Eu sou Ana Beatriz Bassan. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais para vocês darem seu feedback também por lá e brincar um pouco comigo e falar de pautas para trazer aqui pro canal. E nos vemos até um próximo vídeo e também principalmente na continuação dessa série de como as animações são feitas. Um beijo grande e tchau!